mas ele era Metsorá. A armadura do sucesso e o espírito do Metsorá e a ferida que o orgulho esconde. Existe uma prisão que não tem grades, uma doença que não aparece nos exames, uma lepra que corrói a alma antes de tocar a pele. Os sábios de Israel chamavam isso de espírito de Metsorá. E talvez exatamente isso estivesse consumindo Naamã. O texto de 2 Reis começa apresentando um homem extraordinário. Seu nome? Naamã, comandante supremo do exército da Síria. Homem poderoso, respeitado, temido, rico e muito influente. Um homem que diante do qual os reis se levantavam e batiam continência. Mas a Escritura coloca uma pequena palavra no meio de toda a sua glória. Mas ele era Metsorá. Não apenas leproso, Metsorá. Na tradição hebraica, uma Metsorá era alguém cuja condição exterior revelava uma ruptura interior. Seu corpo estava apenas anunciando uma doença que já existia em sua alma. Naamã era o retrato de uma geração inteira. Por fora, armadura. Por dentro, decomposição. Por fora, aplausos. Por dentro, desespero. Por fora, autoridade. Por dentro, muito medo. Todos viam suas medalhas. Ninguém via as suas feridas. Todos conheciam o seu impecável currículo, mas ninguém conhecia a sua dor. E não é exatamente assim que muitos vivem hoje? Carregam títulos, posições, ministérios, empresas, muita influência e alguns até influencer, mas esconde uma alma cansada, uma fé enfraquecida, um casamento ferido, uma dependência secreta, uma tristeza que ninguém pode imaginar. O Metsorá sempre aprende a esconder a ferida, porque o seu maior medo não é sofrer, seu maior medo é ser descoberto. Quando Naamã chega diante de Eliseu, ele leva consigo ouro, prata e vestes preciosas, porque pessoas acostumadas ao poder acreditam que tudo pode ser comprado. Prestígio compra respeito, dinheiro compra influência, posição compra acesso, mas existem portas que só se abrem através da humildade. E Deus decide atacar exatamente o lugar onde Naamã era mais forte, no seu orgulho. Eliseu nem sequer sai para recebê-lo, nenhuma cerimônia, nenhum tapete vermelho como ele era acostumado, nenhum reconhecimento ao grande general, apenas uma mensagem: desça ao Jordão e mergulhe 7 vezes. Era uma afronta. O Jordão não era o rio majestoso que Naamã esperava. O Jordão era barrento, simples, comum, um lugar humilde. E o mais doloroso, para entrar nas águas do Jordão, Naamã teria que retirar toda a sua armadura. E pela primeira vez, seus soldados veriam aquilo que ele passou anos escondendo: sua lepra, sua vergonha, sua fragilidade, sua condição. E ali encontramos o verdadeiro milagre da história. A cura não começou quando Naamã entrou na água. A cura começou quando ele retirou a sua armadura. Porque Deus não estava tentando curar a sua pele. Deus estava quebrando o seu orgulho. Os sábios ensinam que Metsorá era enviado para fora do acampamento porque o orgulho o havia separado das pessoas muito antes da sua doença nascer. Já era um presságio. Primeiro o coração se afasta, depois o corpo se manifesta. Primeiro nasce a soberba, depois surge a ferida. Por isso o Jordão se tornou o lugar do renascimento. Cada mergulho era uma morte. A morte do ego, da autossuficiência, a morte da imagem, a morte da necessidade de parecer para todos que ele era muito forte. E quando ele emerge pela 7ª vez, a Escritura diz algo extraordinário. Sua carne tornou-se como a carne de uma criança. Não como a pele de um guerreiro, não como a pele de um rei, mas como a pele de uma criança. Porque Deus não apenas removeu a lepra, ele devolveu a Naamã aquilo que o orgulho havia roubado: a sua inocência. Um coração simples, uma alma ensinável, um espírito quebrantado. Talvez também você esteja usando uma armadura. Talvez todos admiram a sua força, mas ninguém conhece a sua dor. Talvez você tenha aprendido a esconder tão bem suas feridas que já não sabe viver sem armadura. Mas existe uma verdade que ecoa das águas do Jordão até hoje. Aquilo que você esconde para preservar sua reputação pode estar impedindo a sua própria cura. Porque Deus não cura personagens, Deus cura pessoas. Ele não cura a imagem que você criou para os outros, ele cura a ferida que você decide revelar. Às vezes o milagre não está em subir mais alto, está em descer ao Jordão. Porque a cura sempre começa aonde o orgulho termina. E um detalhe ainda mais profundo que poucos conhecem: o rio Yarden vem da raiz hebraica Yarad, que significa descer. O próprio nome Jordão carrega a mensagem profética da história. Naamã queria subir, Deus mandou descer.
Ele queria o reconhecimento, Deus exigiu rendição. Ele queria ritual grandioso, Deus ofereceu um rio barrento. Ele queria preservar a honra, Deus queria quebrar o orgulho. E o reino continua funcionando assim. Antes da exaltação vem a descida. Antes da ressurreição vem a morte. Antes da glória vem o Jordão, que vai limpar a sua Metzorá.